Estamos em 1981 e pessoas, observem. A Amy tá pé da vida porque seu irmão menor Joey lhe aplicou um susto federal. Vejam, vagarosamente ele aproveitou que Amy estava de baixa guarda no banho, vestiu uma máscara, pegou um facão falso e matou sua própria irmã, só que de susto. Ok, todos aqui notamos as referências e tudo mais, que inclusive ficaram bem satisfatórias, diga-se de passagem. E para quem não percebeu, aqui se faz referência a Halloween de 78 e Psicose de 60. Mas vamos combinar, pessoas, que um susto desse, isso não se faz, né? E por saber disso, a Amy jurou vingança ao pequeno Joey, e parte dessa vingança se dava ao não levá-lo no festival no sábado, que já estava de saída da cidade. Os pais de Amy, por sua vez, não eram simpáticos de algum modo com a ideia da filha ir ao festival, porque no ano passado, no outro condado, 2 meninas foram encontradas mortas no rio, nas imediações do parque. Então ainda havia toda uma mística que seguia o festival por onde ele fosse. Por isso, Amy mentiu aos pais, dizendo que ia apenas ao cinema, e o pequeno Joey, seu irmão, não mediu as consequências e decidiu ir por si só ao evento. E, senhoras e senhores, vocês não sabem o que está por acontecer. Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquibo e o assunto vai ser sempre terror e chegamos em dezembro. E apesar de já estarmos praticamente no fim do mês, ainda tem mais um vídeo esse ano e eu posso jurar que é um vídeo bastante pedido. Lá na página no Facebook eu publiquei sobre qual filme clássico de terror vocês gostariam de ver aqui no canal ainda esse mês, em dezembro. E daquelas sugestões vai sair o último filme do ano, tá? Antes de qualquer coisa, preciso continuar sugerindo a vocês que curtam a página do IPN aqui no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar, tá? Devo também encarecidamente pedir que vocês ativem as notificações no celular, para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Né? Tudo bem que eu lanço o vídeo uma vez na vida, outra na morte, mas quando eu lançar o vídeo na vida, aí vocês não o perdem por falta de notificação. Beleza, pessoas? Então, ó... vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo. Já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! Fica numa boa, tá? O festival, na verdade, pessoas, era como um circo a céu aberto. Era um parque itinerante de diversão e variedades, com várias atrações para os mais diversos gostos e estilos. Exibição de mulheres, jogos de azar, aberrações genéticas, shows de mágica, dentre outras coisas. Algo muito semelhante aos famosos vaudevilles do século XIX, que eram os teatros de variedades sobre os quais as primeiras exibições de cinema foram realizadas. Então este era o último dia de apresentações do parque, do condado, e Amy não poderia perdê-lo. Para isso, chamou seus amigos. Na verdade, a Amy chamou o Buzz, que era o crush dela, né, e um outro casal de amigos formado por Richie e Liz. Sem esquecer, claro, que o pequeno Joey decidiu ir sozinho ao evento, escondido dos pais e da própria irmã, que se o visse ali certamente... ia surtar e dedurá-lo pela vingança que ela prometeu dias mais cedo por causa daquele susto que ele deu nela. A ambientação no parque, apesar de tudo, em certos momentos não era amistosa. Existiam atrações ali dentro que os deixavam, de certa forma, estupefatos. Não era fácil olhar uma vaca de 2 cabeças, um bebê morto supostamente real dentro de um vidro, ou mesmo levar a sério uma vidente alcoólatra que faz previsões baseadas em palpites óbvios. Esses ingredientes somados faziam do festival um verdadeiro tabu, mas Amy, Buzz, Richie e Liz, de verdade, não estavam nem aí pra nada. Entre as principais atrações do parque havia a temida Fun House. A Fun House era o clássico trem fantasma, né, que vocês sabem era um labirinto de trilhos em que você, num carrinho ou numa cabine, vai sendo guiado aos sustos que o ambiente prometia. Para cada uma das principais atrações, como a Fun House, havia um locutor do lado de fora anunciando aquela atração. E Conrad Stracker fazia isso pelo trem fantasma, que era conduzido pelo assistente Frankenstein. O Frankenstein, óbvio, era um garoto fantasiado e que muito em breve voltará a ser mencionado aqui.
A noite ia entardecendo cada vez mais à medida que os 4 jovens reunidos passeavam pelas atrações do festival. Mas eles eram astuciosos o suficiente para combinarem entre eles mesmos de dormir, no parque, aproveitando o encerramento das atrações e o fechamento do festival. Aqui usei asterisco, pessoas, porque a verdadeira intenção dos casais era copular entre os trilhos desativados da fan house. E assim eles tentaram fazer ao estrategicamente embarcarem na última volta da atração e descerem de seus carrinhos para se instalarem lá dentro na escuridão e na solidão do trem fantasma. A ideia foi do Rich e esse era só o começo. Eu digo que era o começo porque o desligar das máquinas que tocavam o parque de modo geral preocupava o pequeno Joey, ainda à deriva nos limites do festival. Vejam, ele ainda estava lá dentro quando tudo foi encerrado e viu sua irmã e seus amigos entrando na fan house, mas não os viu saindo. Isso era estranho para ele, coitado, sem malícia nenhuma. Ele não tinha a menor ideia dos planos de sua irmã de amanhecer por lá, e talvez mesmo enrascado pudesse contar com a carona dela de volta para casa, o que não ia rolar. Para estar lá, Amy mentiu novamente aos pais que dormiria na casa de Liz. Mas se isso fosse verdade, a pouparia de uma noite um tanto quanto peculiar. De fato, pessoas, o clima lá dentro, apesar de assustador, talvez fosse propício para o coito, e eu digo por quê. A escuridão e o silêncio eram bem sugestivos nesse sentido, e os 2 casais não hesitaram em iniciar os trabalhos, cada qual com seu par, é claro, mas isso eles tentavam fazer até ouvirem um barulho. O ruído abrupto certamente atrapalhou o coito improvisado, mas foi determinante para os jovens prestarem atenção aos sons seguintes, que vieram acompanhados de uma voz feminina. A voz pertencia àquela tal vidente que os jovens visitaram horas mais cedo no parque, que se chamava Zina, e essa voz vinha debaixo do assoalho da fan house, que era onde o Frankenstein se acomodava. Entre as frestas da madeira, o quarteto conseguia ver lá embaixo o Frankenstein, aquele assistente da fan house, presenteando a vidente com bebida alcoólica e dinheiro para que ela lhe masturbasse. Era uma cena deplorável, tá? Mas evidenciava que tipo de podridão poderia haver nos bastidores de algo que assumidamente deveria divertir a população. Mas o pior estava por vir. O Frankenstein não durou 10 segundos na mão da vidente, e isso pesou para que ele exigisse seu dinheiro de volta. É claro que a essa ordem, a mulher recebeu com certa resistência, o que gerou aos dois um confronto bastante intenso e físico, que culminou, pessoas, pasmem, na morte da vidente pelas mãos do garoto. Evidente que, após testemunharem uma cena horrível como aquela, através do assoalho, os 4 jovens, eles resolveram ir embora dali. Porém, tal tarefa não seria tão fácil de modo algum. Eles estavam presos na fan house. Não nos esqueçamos, pessoas, que a atração era um labirinto e os caminhos eram confusos. Porém, havia uma porta que lhes parecia ser a verdadeira saída. Essa porta ficava no andar de baixo de onde estavam, rigorosamente ao lado do quarto onde a tragédia acabara de acontecer. O Frankenstein fugiu após ter matado a mulher, então aquela era a deixa perfeita para que eles tentassem a fuga por aquela porta. O Rich, inclusive, entrou no quarto da cena do crime para verificar se a vidente estava de fato morta, e a porta ao lado pela qual pensaram em sair do trem fantasma estava trancada pelo lado de fora. Então, após minutos longe dali, o Frankenstein voltou na cena do crime, no seu quarto, dessa vez junto com Conrad Stracker. Conrad Stracker, vocês lembram, era o locutor da fan house, né? O rapaz no microfone que atraía os entusiastas a entrarem no trem fantasma. O locutor, por sua vez, observa o corpo morto da mulher largado ao chão e, claro, lamentou muito sua morte e, em tom rigoroso, repreendeu o Frankenstein, que se chamava Gunther Twibont. O modo como o Stracker falava com Gunther sugeria uma relação muito mais próxima do que meramente profissional. E daqui podemos partir da premissa que Gunther era filho adotivo do locutor. Já já a gente entra em mais detalhes sobre isso. Bom, então, pai e filho discutiam sobre a desatenção, reconhecendo e admitindo que o incidente em que 2 meninas foram encontradas mortas num rio, ao lado do parque em outra cidade, foi por culpa deles, denotando que mortes no passado já aconteceram por sua causa. Bom, de algum modo, eles precisavam sumir com aquele corpo da vidente, cogitando até culpar os visitantes locais pelo infortúnio da morte dela. Stracker, porém, não podia acreditar que seu filho Gunther pudesse ter oferecido $100 à vidente e, por isso, foi conferir sua poupança num pote que eles mantinham no armário. Há poucos minutos atrás, havia bastante dinheiro naquele pote. Agora, este estava vazio.
Naturalmente, a discussão sobre o paradeiro da grana se fez visceral e bastante intensa, mas nenhuma notícia era tão chocante como a de que... Pessoas, Gunther Twibont era uma aberração. Pesado, né? E enquanto observavam estarrecidos do assoalho, Rich, de forma irresponsável, deixa seu isqueiro cair no andar de baixo pelas frestas da madeira onde a confusão acontecia. E, senhoras e senhores, o terror a partir de então estava institucionalizado. Isso se faz verdade porque agora Conrad Stracker sabe que há intrusos ali que ameaçam seu dinheiro, sua liberdade e sua reputação, uma vez que o quarteto poderia reclamar às autoridades o que de fato acontecia no parque ao apagar das luzes. Então, foi aberta a temporada de caça aos intrusos. O dinheiro dos dois lá embaixo, do pai e filho, estava com o Rich, tá? Lembra quando ele foi até o quarto verificar se a vidente estava mesmo morta? Então, ele aproveitou para surrupiar a grana sem ninguém ver nem saber. E isso significa dizer que o Rich estava de palhaçada com o resto do grupo, né? Mas não era hora para brigar. O grande problema é que, a exemplo de Amy, Buzz, Rich e Liz, o pequeno Joey também houvera ficado preso no parque, e isso seria de grande infortúnio, porque, uma vez descoberto, poderiam achar que foi ele quem embolsou a grana do locutor instantes mais cedo, e seria horrível se isso de fato acontecesse. Por sorte, a pessoa que encontrou o garoto no parque de pronto o pôs a dormir e contatou seus pais de que a criança estava lá, e estes, por sua vez, logo foram no buscar pro alívio de todos, né? Todos nós. Já acordado e conversando com seus pais ali no parque, o Joey até cogitou alarmá-los de que Amy ainda estava lá dentro da fan house, mas hesitou sobre a possibilidade de sua irmã infernizar a vida dele mais tarde, conforme prometeu quando ele a assustou. Pessoas, venham cá. Analisando a fundo a inter-relação sombria entre Gunther e Stracker, era possível perceber que ambos não eram tão más pessoas apesar de tudo. Houveram mortes no passado causadas pelos dois, é verdade, tá? Mas o teor de seus desabafos sugeria que esses incidentes aconteciam para protegê-los da exposição. A deformidade física do garoto afetava sua autoestima de modo que ele era facilmente manipulado pela violência, se confrontado de forma afrontosa. A libido de Gunther, pela necessidade de se relacionar com mulheres, era virtuosamente ignorada, e isso o revoltava até que o fazia matá-las de modo totalmente impulsivo e inconsequente. Stracker sabe e releva a potencialidade homicida de seu filho adotivo, mas sente nojo de ouvi-lo o chamando de pai. Então, era uma relação complicada de entender, mas que naquele momento precisava se estreitar para aquela missão de, juntos, matarem as testemunhas da morte da vidente e os ladrões de seu dinheiro. Bom, então lá dentro da fan house o quarteto estava em pânico. Claro, porque temiam que de forma iminente seriam encurralados pelo Stracker ou pela aberração do Gunther, que passaria a caçá-los desde então. Todo cuidado era pouco e por isso era aconselhável se armar. Mas nem mesmo tal preparo impediria que Rich, de forma surpreendente, fosse laçado por uma forca e suspenso pela corda até ir para a vala. Bom, não dava para saber se ele morreu enforcado de fato, mas Buzz tratou de confirmar o óbito do amigo ao confundi-lo com Gunther ou Stracker no escuro e reservar-lhe uma machadada no crânio que estourou até o headset que eu estava usando quando ouvi. Pessoas, o desespero da perda, da morte, era demais para adolescentes instáveis que não podiam lidar com tamanha tragédia. O Rich foi laçado pela corda e jogado num carrinho do trem fantasma que ia andando através dos trilhos e fez o garoto ser confundido com os outros dois lá, até que o Buzz, sem saber, impediu qualquer possibilidade de o moleque estar vivo. Em prantos e inconsolável, a Liz, a namoradinha do Rich, ela seguiu o carrinho até que caiu numa armadilha que a levou aos tubos de ventilação da fan house, onde seria facilmente encurralada por Gunther. Liz sabia do gosto de Gunther por mulheres bonitas, né? Quem não gosta de mulheres bonitas? Ai, Juquiba, eu não gosto. Fazia tempo que eu não fazia essa voz. Então, a Liz, ela sabia que a aberração gostava de mulheres bonitas, né? E por isso tentou fingir ser conivente com uma relação sexual dos dois, que por ela jamais aconteceria, é claro, né? Uma vez que, armada com uma adaga, ela tentava apenas fazer psicologia inversa com o monstro. Ela chegou a atingi-lo com a faca, é verdade, mas o contra-ataque de Gunther foi mortal. Liz também conheceu a morte.
Armado, Strucker encurrala Amy e Buzz, que agora indefesos têm seu psicológico literalmente torturado para que Gunther acabasse com a raça deles quando terminasse com Liz lá na ventilação. Na menor brecha, Buzz conseguiu desarmá-lo, o que culminou no confronto bem físico, mas que apresentou a morte ao locutor, que a partir dali não mais seria uma ameaça ao casal. Mas ao matá-lo, Buzz foi surpreendido com a intervenção de Gunther por ali, e essa interferência separou o casal. Amy correu por alguns instantes, tempo suficiente para Gunther acabar com a raça de Buzz e entregá-lo para a namorada, que observava apavorada seu crush mais morto que o Michael Jackson. Sozinha, a Amy se viu rodeada pelo horror que acometeu seu namorado e seus melhores amigos, mas nunca em sua vida ela teria sequer pensado em viver a tenebrosa perseguição por uma aberração que era Gunther. Ninguém sabe o que diabos era Gunther, além de um verdadeiro tabu. É bom notar, pessoas, que apesar de sozinha, Amy sim parecia ser inteligente o suficiente para adaptar-se aos difíceis caminhos do trem fantasma. Dessa forma, ela conseguiu chegar até a sala de energia e engrenagens que faziam a atração funcionar, mas a exemplo do que aconteceria com Liz instantes mais cedo, o lugar onde ela estava agora era propício para ela ficar encurralada e sem saída, caso Gunther a encontrasse. O Gunther a encontrou. Não obstante, com raiva pela morte de seu pai, ele parecia estar disposto a acabar com a vida de Amy assim que a oportunidade lhe aparecesse. Porém, a astúcia da menina o fez ser jogado ao quadro de luz, onde Gunther foi eletrocutado e, em seguida, já consciente e relutante sobre seu destino, ele foi suspenso por ganchos e amassado pelas engrenagens do trem fantasma. Tudo isso com muita luta e resistência, é verdade, mas que resultou em sua morte, pro desfecho desse pesadelo assombroso pelo qual a menina acabava de passar. Senhoras e senhores, Amy saiu da fan house. O sol já lhe dava bom dia quando a imensidão do parque, ainda fechado sob desmonte, de forma irônica, a fazia retalhar-se em seu próprio terror pelos eventos ali acontecidos. O trem fantasma mais assustador de todos os tempos definitivamente estava naquele festival de variedades. Mas sinceramente, convenhamos, para assumir o desafio de presenciar uma noite macabra de puro horror numa atração como aquela, você simplesmente precisa pagar para entrar, mas rezar para sair. Pague para entrar, reze para sair, ou, originalmente, The Fun House, é um filme de terror psicológico que flerta com um gráfico lançado em 81, distribuído pela Universal Pictures e com selo R de classificação indicativa. Ao IMDb, o longa registra uma média de 5,9, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 69% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. E aos bolsos da bilheteria, o longa conseguiu arrecadar pouco menos de 8 milhões de dólares. A crítica especializada dá o ar da graça, apontando erros, é claro, que existem em The Fun House, mas celebrando, entre outras coisas, a ambientação nostálgica dos anos 80, que para muitos, inclusive para mim, foi a melhor década do horror. O filme é dirigido por Tobe Hooper, que nos deixou em 2017, e, mais que entre outros filmes, é o diretor de Massacre da Serra Elétrica, e que no ano seguinte ao The Fun House, em 82, nos traria o que para mim é uma das grandes obras-primas do terror, Poltergeist. Ai, Poltergeist. Olha o trailer disso aí, velho. Ai, meu Deus do céu. Há uma confusão na opinião popular sobre uma suposta sequência da produção chamada The Funhouse Massacre, lançada em 2015, que inclusive tem o Robert Englund no elenco, que é o ator que fez o Freddy Krueger, mas aparentemente os filmes em nada se misturam, e portanto são contextos separados e sem nenhuma relação. É impossível deixar de mencionar também que em 2018, a CBS, junto com a Lionsgate, lançou o Hellfest, que conta a história de uns casais que vão a um parque temático, ficam presos sendo perseguidos, até que gradativamente vão morrendo nas mãos de um assassino mascarado. Tamanha semelhança não é mera coincidência, e sob esse princípio podemos afirmar que Hellfest teve The Fun House como inspiração de enredo. O filme The Fun House, na minha opinião, é divertido no sentido de prender sua atenção para os acontecimentos e também por ser capaz de gerar tensão na simples ambientação dos antagonistas, eternizados pela figura da aberração que era Gunther. Comigo, pague para entrar, reze para sair, tem nota 7. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem a seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.